Reginaldo, nesse final de semana, o Fernando Galupo, que também é um grande monstro da escrita, né? O historiador palmeirense, ele fez um texto muito bonito, um belíssimo texto que viralizou, inclusive, falando de algumas façanhas da Mancha Verde. E no texto ele cita o assombro que foi o bandeirão de 1992 na final do Morumbi. Aquele bandeirão que a Mancha Verde ela abriu no anel superior do Morumbi, ela abriu de um lado para o outro, né? Diferente de como é feito hoje. E esse bandeirão entrou no Guinness Book, ele era na época o maior bandeirão do mundo, e eu queria que o Reginaldo falasse sobre isso. Da onde surgiu a ideia do bandeirão? Da onde vocês dimensionaram o tamanho do bandeirão? Conta pra gente, Reginaldo, os bastidores. Na época você era vice-presidente da Mancha, né? Vice-presidente do Paulinho. Então você tá bem por dentro aí Conta pra todo o pessoal aí a história desse bandeirão que entrou na história do futebol brasileiro e mundial, no Guinness Book mundial. Beleza, Milton? Mas então, Milton, deixa eu só comentar, cara, antes de entrar nessa história do bandeirão, porque foi que eu comentei um pouco com vocês nos bastidores, né? É impressionante o que a Mancha faz, não a Mancha, tá? A Mancha faz parte do do Palmeiras, mas o Palmeiras faz que muda a história. Então a gente não percebe isso, a gente escreve história e não percebe que está escrevendo história. Só depois que passa, vê o tamanho do feito que foi realizado, né? Então, antes de entrar no bandeirão, só fazer um resumo aqui para o pessoal entender. O amor pelo Palmeiras, ele está acima de qualquer situação, acima de qualquer... Ele é o princípio, a entrada para qualquer torcida organizada é o amor pelo seu clube, né? Então, cara, eu fui criado, nasci ali na Santa Cecília, perto do Lorde Hotel, onde o Palmeiras ficava hospedado na época de 70, né? Tô velhinho, tô de 72, tô 47 agora, e aquela época o Palmeiras tinha sido bicampeão, né, brasileiro. E é impressionante, cara, como o amor pelo Palmeiras faz a gente tentar fazer o melhor sempre, porque o Palmeiras é muito perseguido. Então a gente não pode fazer igual aos outros, nós temos que fazer melhor. Então, voltando para 92, eu era vice-presidente, com 17 anos para 18. O Malpica até falou aí, Alexandre Malpica, o Oreia, que era para ser o vice-presidente na época, mas ele estava fazendo a Mancha ABC. Depois a gente vai entrar nesses pontos aí. E eu acabei assumindo o vice-presidente, molecão, novão, porque eu sempre tive essa vontade de fazer, de estar junto, de festa. Eu sempre tive esse meu lado aí muito forte dentro da torcida, né? E aí o Paulinho, ele tinha acabado de assumir, né? Em 92. E a Mancha, ela estava se consolidando ali. Ela tinha uma divisão ainda. Algumas pessoas tinham dúvida se a Tupi não era maior que a Mancha ainda. O boom da Mancha foi em 92 em diante. E aí falou, vamos fazer um bandeirão, né? Os rivais tinham, né? E a Mancha nunca quis ficar abaixo dos rivais. O nosso rival na época era os Gaviões, não tem problema de falar o nome de outra entidade, porque se não existisse o rival, talvez não teria a força que eu tenho hoje. Então, eram os Gaviões, eles já tinham um bandeirão, e aí o Palmeiras na fila, eu sou filho da fila, né? Então é meio complicado, a gente sofria aquela época, tinha que dar um orgulho para ser do Palmeiras. Então, quando foi feito aquele bandeirão, o Serdã, é difícil falar do Serdã, cara. Eu sou suspeito porque não dá para falar do cara. O cara... ele tem uma visão um pouco além do alcance, ele sempre está na vanguarda de tudo, é um cara diferenciado. Então, falou, vamos fazer um bandeirão. Tinha um colega nosso, Banha, que ele tinha contato no Guinness Book, e falou, se for fazer, tem que ser o maior do mundo. Qual o maior tamanho? Aí... foram pesquisar, na época não tinha internet, não tinha essas informações tão fáceis. Falou, olha, 80 por 40 a gente passa de qualquer um, hein? E aí foi isso, cara. Compramos tecido. Eu tinha até os valores em dólar na época. Não sei se era 10 mil dólares. Talvez estou falando besteira agora, minha memória às vezes falha em detalhes. E vamos embora. Pintamos isso ali no Palmeiras. O bandeirão só se abria na academia de futebol, tá? E pintamos lá um salão de festa do Palmeiras. E por pedaço, eu lembro da costureira, era ali na Casa Verde. A gente entrava na casa dela, você não via mulher, não via máquina e um monte de tecido assim. Porque sempre teve essa mania de grandeza, porque nós somos grandes, o Palmeiras é grande, então vamos embora. E o dia que abriu esse bandeirão, eu quase morri, cara, é engraçado. Eu quase morri de verdade, porque eu fiquei numa ponta do bandeirão, um ano antes eu fui diretor de patrimônio, e eu fiquei numa ponta do bandeirão, a gente não tinha noção de como abrir esse bandeirão, vamos abrir de lado, porque vai dar aquele impacto, né, que não para de vir, vai tecido, não vai parar de vir, vamos abrir de lado.
lado, uma loucura. Depois nunca mais abrimos de lado, né? Tem que abrir de cima. E aí o que acontece? Eu fiquei na ponta de baixo. E eu falei, eu vou levando, porque era na parte do Morumbi, quem lembra na época dos gomos, né? Passava pelos gomos ali, eu vou levando. Só que o nosso bandeirão era tão grande que ele caía um pouco para baixo, né? Da arquibancada, né? Onde não tem parapeito. E eu fiquei ali embaixo e o Moacir segurou uma outra. O Moacir me ajudou essa época, porque alguém ficou em cima, eu fiquei embaixo. Só que embaixo o povo começou a puxar e o bandeirão ia cair para geral. E a parte de baixo da geral tinha de São Paulo. Nós estreamos na final contra São Paulo. Esse bandeirão, primeiro jogo. 4x2, né? Lá. E, cara, foi impressionante. O bandeirão não parou, Morumbi se calou. A torcida do Palmeiras ficou quieta. A torcida de São Paulo, você via a flash da torcida de São Paulo. Era máquina, né? Você via a flash da torcida de São Paulo, cara, tirando foto do nosso bandeirão. E não parava de abrir. Então, ali foi nosso cartão de visita. Chegamos para... Não é que tem que ser melhor. A gente sempre usa aquela frase, nem melhor nem pior, apenas diferente. Ali nós mostramos como a gente é diferente. O pessoal tinha um bandeirão, não tinham mais, né? Eles tinham bandeira. O bandeirão era o nosso. E eles correram atrás, e aí a história vai mostrando que eles sempre estão correndo atrás. A bandeira, ela era top secret? Era um segredo ou não? Como que vocês levaram o projeto para... Eu lembro que a imprensa, o desenho era segredo, o Palmeiras estava na fila, cara, era muito sofrimento, né? Naquela época, hoje as pessoas, quem viveu a fila sabe, cara, era diferente, sabe? O amor até era um pouco diferente, não dá para comparar com hoje. Não sei, às vezes eu acho que o amor não se mede, né? Mas não é que eu amava mais, eu sofria mais, mas era diferente lá atrás, cara. Era uma... E a gente tinha isso, sabe? Nós perdemos o título. Pô, imagina, o São Paulo foi campeão mundial uma semana antes e veio a gente na fila, foi uma semana. Na semana seguinte pegou e o Palmeiras perdemos o título, os caras tirando um barato e você se sentindo satisfeito, com prazer, orgulhoso. O título do São Paulo Paulista daquele ano foi dividido as manchetes com o nosso bandeirão. Então, assim, a grandeza e o amor que nós tínhamos e temos pelo Palmeiras é diferenciado. Por isso que eu falo, não é que o Palmeiras é melhor que os outros ou pior. Nós somos diferentes de qualquer um, sabe? O João Betti, ele foi muito feliz. Esse palmeirense é uma dádiva, é diferente. Tudo para nós é mais sofrido. E para a Mancha é 2 vezes mais, cara. Para a Mancha é 2 vezes mais. A história da Mancha mostra isso. De viravoltas, de perder, quedas, de você achar que, cara, renascer das cinzas. E isso é o espírito do Palmeiras. E eu aprendi muito isso, cara. Minha vida, estou falando que em 88, né, quando eu entrei na Mancha, eu era um moleque de 13 para 14 anos, né? Então, se você pega e aquilo que eu te falei, as pessoas, né, que é na live, vai contar de briga, de treta. No meu livro, eu acho que eu menciono muito nisso, né? A questão de briga e treta, ela faz parte do contexto. Eu entrei na Mancha, não foi porque eu vi alguém brigando, batendo nos outros. Eu entrei na Mancha, em 86, eu tinha dúvida entre Mancha e Tupi, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porque meu irmão mais velho era da Tupi. E a Tupi fazia umas festas, cara, sensacionais também. E era maior, mais tradicional, caramba. Era a Tupi, né? O maior respeito até hoje em dia pelo Marcelo, pela Tupi, que representou o Palmeiras durante bons anos aí, né? E eu tinha essa dúvida, cara, de entrar pela Mancha e pela Tupi. Sabe quando eu me apaixonei pela Mancha? Final de 86, pela festa na arquibancada, por ver aqueles papel picado, por ver aquelas... A gente jogava talco naquela época, era uns pó branco, colocava naqueles copos de papelão que vendia cerveja na época, o pessoal também colocava mijo e jogava na cabeça. A gente enchia aqueles lá de talco, e a entrada do time era a coisa mais linda. As bandeiras da Mancha eram 120, 140 bandeiras por jogo. Então, eu me apaixonei pela festa da torcida. Eu entrava de mascote, eu coloco isso no meu livro. Eu entrava de mascote, né? No Pacaembu, 84, 85, 10, 11 anos, eu entrava de mascote. E aí todo mundo corria para os jogadores. E eu saía correndo para a torcida, cara, dando cambalhota, igual bobão lá, acenando, pulando, cantando. Porque ali, sem saber, eu já estava envolvido com a torcida. Porque eu queria a festa, eu queria ver o povo feliz. E torcida uniformizada é isso. A essência de uma torcida uniformizada é fazer a diferença para dentro do campo, como o Felipe Melo disse ontem, o Luxemburgo também, e a festa para criança. Eu lembro que as crianças, quando iam no estádio, se apaixonavam pela festa da torcida. Eu sempre falo, sentimento, o nome diz, sentir, não dá para explicar. Então, quem é palmeirense tem esse sentimento, a gente não consegue explicar para ninguém, mas vocês sabem o que eu estou falando, porque tá aqui, ó, é nosso sofrimento, fila, queda, tudo que envolve o Palmeiras, a dificuldade que tem dentro do Palmeiras, nos torna mais forte. E a Mancha nasceu assim, a Mancha nasceu forte, porque ela veio de um clube forte, com uma história bonita. Nossa história é linda, cara, a história do Palmeiras é linda, e a história da Mancha se consolidou e ficou tão forte, tão bonita quanto a do Palmeiras. Então, eu tenho o maior orgulho de ser manchista,
santista, eu tenho o maior orgulho da torcida, que, né, já passou por momentos difíceis, eu já olhei para a Mancha e falei, cara, é igual um filho quando você perde o filho para as drogas, sabe? Acho que para um pai deve ser a maior decepção. Eu já senti isso da Mancha, cara, já senti isso da Mancha. E hoje eu vejo ela numa recuperação estupenda, tá? Falo Mancha torcida, eu vejo uma recuperação estupenda. Então, cara, é difícil quando... E outra, até peço desculpa porque lá na Mancha a gente tem faculdade de falar, né? Então, o Paulinho é nosso mestre de falar, tem o Jorge, tem o André, eu também tenho essa... Me dá uma cortada aí, senão eu começo a debandar aqui e vou embora. Empolgando e vou embora. Mas do Bandeirão, que era a pergunta inicial, eu contei tudo isso daí, foi esse momento inacreditável, cara, inenarrável.